Quem gosta de body horror vai se empanturrar até não poder mais com A Substância, um dos filmes mais radicais, mais cheios de nojenteza do gênero desde o quê? Possivelmente desde A Mosca, do David Cronenberg. E um filme que usa essas qualidades com enorme impacto e imenso efeito, pelo menos nas primeiras 2 horas dele. Os 20 minutos finais merecem alguma discussão, mas a gente chega lá. A Substância está em cartaz nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 19, e é um dos filmes mais falados do ano por excelentes razões. A gente tem aqui a Demi Moore interpretando um papel como poucas vezes uma atriz tem a chance de interpretar na vida. E um papel que ela agarra de uma maneira tão implacável, tão sem misericórdia para com ela mesma, que me deixou assombrada. A Demi faz a Elizabeth Sparkle, que foi uma grande estrela, ganhou um Oscar, ninguém já nem lembra mais pelo quê, deixou de ser adorada e agora sobrevive lá pelos 50 anos com um programa de fitness na televisão. A diretora, a francesa Coralie Fageat, ilustra a trajetória da Liz Sparkle de maneira brilhante no começo do filme, com a estrela dela na calçada da fama sendo instalada, a comemoração toda em torno da inauguração dessa estrela, então a deterioração dela com o passar dos anos, quando ela vai ficando rachada, suja, quando ninguém mais nem nota que está andando por cima dela. A Liz Sparkle é uma pessoa que sempre teve o ego dela totalmente atrelado à adoração. E ela entra em choque, perde o chão completamente quando ela entreouve o diretor da emissora, que é um boçal, e que o Dennis Quaid interpreta com muito gosto, dizendo ao telefone que a gente tem que aposentar aquela velha. Ele se refere a ela usando termos baixíssimos, de uma grosseria inacreditável. E a Lizzie fica tão balançada, tão baqueada com isso, que ela sofre um acidente. E esse acidente vai colocar ela na rota de uma intervenção estética extrema. Pessoal, a partir daqui eu tenho que dar um spoiler, eu tenho que falar do que é essa intervenção, ou o comentário sobre o filme não faz o menor sentido. Essa intervenção totalmente clandestina é a substância do título. A pessoa injeta um líquido nela e dela nasce, então, um eu perfeito, ideal, jovem, mais bonito do que jamais a pessoa foi. A Substância é um filme desatinadamente, euforicamente grotesco. E a cena em que a Lizzie dá à luz a Sue é inacreditável, mas ela é só o começo. A Coralie Fageat vai levar a coisa muito adiante, a extremos que eu nunca poderia ter imaginado. A sutileza é uma qualidade quase sempre positiva, mas às vezes a gente precisa do oposto dela. A gente precisa que alguma coisa seja esfregada na cara. E este aqui é um filme sobre, vamos dizer, genericamente, a tirania dos padrões de beleza, mas ele desce aos detalhes da autodesvalorização. Ele trata da repugnância de uma mulher por ela mesma e da repugnância dos outros por uma mulher que está envelhecendo. Ele fala dessa misoginia mais crassa e direta, como a do diretor da emissora, e também da misoginia que as mulheres vão internalizando, aquela voz que fica sussurrando para elas agressões contra elas mesmas. A Liz Sparkle é uma espécie de rainha da Branca de Neve, só que em vez de perguntar para o espelho todo dia se existe alguém mais bonita do que ela, o que ela pergunta com aquele ódio a si mesma é se existe alguém mais decrépita do que ela. E o fato de a Demi Moore preservar a beleza dela, ter uma beleza tão indiscutível na idade em que ela está, só acentua a crueldade dessa personagem estar se perguntando isso todos os dias. E acentua também a crueldade do que a Sue vai fazer com ela. Quem interpreta a Sue fantasticamente é a Margaret Qualley. E ela encarna aqui aquele desprezo da juventude e da beleza por tudo que não seja nem jovem nem belo, a completa falta de limite, aquela sensação de que se pode tudo e que tudo é devido à pessoa. Porque essa é a pegada dessa intervenção com a substância. Então, se a gente considerar que elas são a mesma pessoa, e a intervenção frisa isso o tempo todo, vocês são um eu só, o que está ocorrendo aqui é uma autofagia.
A Sue vai começar a devorar a Lizzie, meio que literalmente e de maneira ainda mais repugnante do que se fosse literalmente. A Coralie Fageat é uma diretora estreante em longa e eu não me lembro de ter visto alguém começar a dar o pontapé inicial na carreira com um domínio tão feroz e tão completo do que está fazendo. A maneira como ela filma é espetacular. Ela usa a câmera de um jeito alucinatório, sempre usando macro, pegando os detalhes das coisas, ou então grande angulares e distorcendo as pessoas. Aquelas cores ácidas de Los Angeles, fosforescentes às vezes, e a edição de som amplifica cada um dos ruídos para que tudo seja um ataque sensorial mesmo. Se eu fosse fazer uma comparação, ela teria que ser muito audaciosa. Eu teria que dizer que quem a Coralie Fageat lembra aqui é o Stanley Kubrick de Laranja Mecânica. A Substância é um representante legítimo de um movimento que a gente chama de cinema extremo francês, apesar de os atores e atrizes serem americanos. Mas esse movimento sempre foi muito fortemente masculino. E o que a Coralie Fageat e outras cineastas como a Julia Ducournau do Titane estão fazendo é arrancar ele das mãos de quem o criou e dar todo um novo sentido para ele, invertendo essa exploração da imagem feminina em que ele sempre foi tão calcado. Só que vou usar uma imagem aqui, em vez de fazer isso passando por cima da onda, elas fazem furando a onda. Peguem, por exemplo, as cenas da Sue no programa de fitness. A câmera está o tempo todo colada em cada detalhe do corpo dela, fazendo aquele passeio demorado por cada curva, por cada carona, cada bocona, como se a Sue não fosse um todo e sim um monte de partes desejáveis. E eu desafio qualquer espectador com um mínimo de consideração a não entender na pele, nessa hora, como pode ser vil você entender uma pessoa não como algo humano, mas como carne. Agora, não tem dúvida, tudo nesse filme tão singular, tão forte, está ali em cima dos ombros da Demi Moore. E acho que não só nas palavras do meu amigo Pedro Cardotti, ela é muito mais atriz do que a gente jamais deu crédito a ela, mas acho também que é uma performance que só depois de sentir muita raiva, muito desencanto, muita frustração, muita humilhação, uma atriz é capaz de produzir. E uma atriz que está disposta a ser impiedosa com ela mesma. A Demi Moore já teve encontros não muito felizes com intervenções estéticas no passado, conseguiu reverter isso, ela sempre foi linda, é linda ainda, é muito expressiva, é muito carismática, e aqui ela coloca tudo isso a serviço de cenas de, juro, retalhar o coração da gente, como uma cena em que ela está se arrumando para ir para uma date, algo que não acontece na vida dela há muito tempo, e ela tem uma briga, mas de fato uma briga com o espelho que é terrível, é horrível de ver. Aí vem os 20 minutos finais, que são uma ilustração da ideia de, olha só que monstruosidade pode se tornar o interior de uma mulher sujeita a essa tirania toda, mas que eu, na realização, acho pueril. Acho que todo aquele controle formidável que a Coralie Fageat tinha demonstrado até ali é jogado para o alto. Para mim, a sensação é que aliens tinham abduzido a Coralie e outra pessoa tomou o lugar dela. Ou que a Lizzie tinha ido embora e a Sue decidiu dirigir aquele final. Mas, apreciando-se ou não esse desfecho de A Substância, não há como negar. Esse é um filme como nenhum outro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E não deixe de me seguir também no Letterboxd, uma plataforma em que eu publico em forma de texto resenhas de filmes recentes e também de filmes mais antigos.